queridos alunos. A nossa aula de hoje vai ser sobre a classificação dos seres vivos. A classificação dos seres vivos está baseada sobre dois critérios. Um chamado taxonômico e o outro filogenético. O taxonômico agrupa as categorias dos organismos segundo sua semelhança. A categoria básica é a que se define como os seres semelhantes que são capazes de se reproduzir e, naturalmente, gerar descendentes férteis. Critério filogenético, Charles Darwin, 1809-1882, com a teoria evolutiva e da evolução do ancestral comum, originou as espécies atuais. Genealogias dos seres vivos, relação de parentesco evolutivo entre as espécies, que hoje são chamadas de árvore filogenética. As espécies são agrupamentos de populações naturais que são capazes de produzir-se naturalmente e são reprodutivamente isoladas de outros grupos. Desenvolvimento da classificação biológica. Classificação biológica, ou também conhecida como taxonomia. A taxonomia é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com as suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco evolutivo. É usada a nomenclatura científica que facilita a identificação dos organismos em qualquer lugar do planeta. Taxonomia. Através desse sistema, os biólogos buscam conhecer a biodiversidade, descrevendo e nomeando as diferentes espécies e organizando-as de acordo com os critérios que definem. São usadas as categorias para agrupar os organismos segundo as suas semelhanças. A categoria básica é a espécie, que se define como os seres semelhantes que são capazes de reproduzir naturalmente e gerar descendentes que também se reproduzem. A classificação vem de reinos, filos, classes, ordem, famílias, gênero e espécie. As espécies são os animais que se cruzam e geram descendentes férteis. Animais da mesma espécie são reunidos em outra categoria, o gênero. Os gêneros são agrupados em famílias, as famílias são agrupadas em ordens, as ordens são agrupadas em classes, as classes são agrupadas em filos, os filos são agrupados em reinos. Os reinos, por sua vez, eles estão de famílias em ordem que são agrupadas, né? Então isso facilita para que as ordens também sejam agrupadas em classes e esses filos aí também no reino. Um animal pode ser conhecido por diversos nomes em regiões diferentes, entretanto, para facilitar a identificação dos animais, a nomenclatura, olha lá pessoal, a nomenclatura ela é única em qualquer lugar do planeta, viu? Qualquer lugar do planeta é a mesma, é conhecida internacionalmente. Linneu desenvolveu, em 1735, a nomenclatura binomial. O próprio nome já diz, binomial significa dois, né? Dois, como são classificados em dois, é composto de dois nomes, cujo primeiro é escrito em letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, definindo assim o gênero, e o segundo tem letra minúscula e define a espécie. Os nomes científicos devem ser escritos em latim e destacados em itálico ou grafados ou destacados de qualquer maneira. Canis familiar. O nome canis também pode ser usado sozinho, indicando somente o gênero, sendo, portanto, comum os animais que tenham relações de parentesco, nesse caso, podendo ser o cão ou o lobo, por exemplo, na mesma família. O cão, Canis familiares, e o lobo, Canis lupus. Ali a espécie escrita corretamente, né? Os canis familiares, que são os cães, e os canis lupus, o lobo. As árvores genealógicas, pessoal, vêm de um ancestral comum. Se você vê aí os 5 reinos, animalia, plantae, fungi, protista e monera, eles têm o mesmo ancestral comum, ou seja, têm a mesma origem. Aristóteles e Linneu foi quem desenvolveu essas técnicas de isolamento de espécie. Aristóteles foi o primeiro a classificar os seres vivos. Ele dividiu em 2 grupos,
animais e plantas, que teria subgrupos organizados de acordo com o ambiente em que viviam, sendo caracterizados como aéreos, terrestres ou aquáticos. Já o Carvan Linné, 1707-1778, mais conhecido como Linneu, definiu como critério de classificação as características estruturais e anatômicas, ou seja, nomenclatura binomial. Taxonomia é a ciência que classifica os seres vivos, também é conhecida como taxonomia ou taxonomia. Ela estabelece critérios para classificar todos os animais e plantas sobre a Terra e grupos de acordo com as características fisiológicas, evolutivas, anatômicas e ecológicas de cada animal ou grupo de animais. Taxonomia, então, é a ciência que classifica os seres vivos. Aristóteles, a primeira tentativa de classificar 10 milhões de espécies, não foi muito bem sucedida, data de 3 séculos antes de Cristo, quando Aristóteles classificou os animais em sem sangue vermelho e com sangue vermelho. Como se pode perceber, essa classificação não era nem um pouco prática, então começaram a surgir outras tentativas de classificar os seres vivos. John Hay, no século XVII, surge e o conceito de espécie introduzido pelo naturalista John Hay, considerado o pai da história natural inglesa. Carvan Linné, no século XVIII, os seres vivos começam a ser classificados de acordo com a história evolutiva e o desenvolvimento embrionário, até que em 1735, o Linneu, mais conhecido como simplesmente Linneu, publica o Sistema Naturae, onde trata dos reinos animais, vegetal e mineral, agrupando os seres vivos, neste caso as plantas, em classes, ordens, gêneros e espécies, que é mais conhecido até hoje. Foi criado então um sistema binomial para classificar as diferentes espécies de plantas, adotando-se um primeiro nome em latim para indicar o gênero e o segundo nome indicando a espécie. Então, nesse caso, o nome científico de uma espécie deve ser escrito em latim, deve ser destacado do texto, qualquer destaque, itálico, sublinhado, entre aspas, cores diferentes. Também é obrigatório o uso de 2 palavras para designar o nome científico e uma espécie, da primeira delas deve ser escrita em letra inicial maiúscula e a segunda com letras iniciais minúsculas. A primeira palavra com inicial maiúscula indica o gênero a que pertence a espécie. A expressão formada pela primeira palavra mais a segunda designa então a espécie por um todo. Aí eu tenho um exemplo. O Equus caballus, nome científico, gênero é o Equus e a espécie são os dois juntos, Equus caballus, e não somente Equus. É bom que compreendam isso, viu, pessoal? Aí o gato possui o Felis catus, que é o nome científico, possui diversos apelidos, dependendo do seu, da sua língua, porém o nome científico continua sendo o mesmo em todo o planeta. A onça pintada, nome científico Panthera onca, abacaxi Ananas comossus, e o Linneu, ele trouxe na taxonomia essa possibilidade, né, de o pessoal entender em qualquer parte do mundo. E ele escreveu alguns livros, algumas obras, algumas publicadas em 1758 e outra em 1759, nas quais sua classificação foi aprimorada nos seres vivos, classificados de acordo com as suas características morfofisiológicas, genéticas, evolutivas, em 3 grandes reinos, animal, vegetal e mineral. A classificação binomial foi consolidada em vários outros termos utilizados por Linneu, como flora, fauna, etc. São usados até hoje, motivo pelo qual Linneu é considerado o pai da taxonomia moderna. A taxonomia se divide em alguns ramos: sistemática, para com divisões dos animais em grupos de acordo com sua semelhança, e a nomenclatura trabalha a definição de normas universais para a classificação dos seres vivos, com o intuito de facilitar o estudo das espécies ao utilizar uma denominação universal. Assim, a classificação fica em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, começando aí com espécies que são seres que se cruzam, do cruzamento geram filhos, e esses filhos também se cruzam. O reino, conjunto de filhos mais aparentados entre si, formam os reinos.
O filo, o conjunto de classes mais aparentadas entre si, formam os filos. A classe, o conjunto de ordem mais aparentadas entre si, formam as classes. A ordem, o conjunto de famílias mais aparentadas entre si, formam as ordens. As famílias, o conjunto de gêneros mais aparentados entre si, formam as famílias. Os gêneros, espécies mais aparentadas entre si, nos quais outros não se encaixam. Então, nesse caso, a gente tem exemplo aí, o gato do mato, a jaguatirica, o gato pequeno. Então, cada um com o seu nome científico. Leopardus huididae, Leopardus pardalis e Leopardus tigrinus. Percebam que o gênero sempre é o mesmo, mudando apenas a espécie. Ou seja, os dois nomes juntos são totalmente diferentes, mas eles são especificamente coisas semelhantes. Então, é um conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis, é a espécie. O ser humano, por sua vez, ele é do reino animal, ele é do filo Chordatus, é da classe Mammalia, ou mamíferos, né? Intraclasse placentária, ele possui placenta. O ser humano tem a ordem primata, a família é o Hominidae, o subfamília Hominidae, o gênero é Homo, o ser humano, a sua espécie, o nome científico é Homo sapiens sapiens. Resumindo, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Gêneros semelhantes formam o maior grupo família, as famílias formam ordens, as ordens formam classes, as classes formam filo e os filos finalmente formam os reinos. Essa foi a nossa aula sobre a classificação dos seres vivos. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.